Bom dia a todos, eu sou Cláudio Medeiros, analista de negócios do sistema de escrita fiscal. Estou aqui acompanhado com o Thiago, que é o analista da contabilidade, a Tatiana, do comercial, que também está nos acompanhando aqui para nos dar um suporte. Agradeço a participação de todos. Nesta oportunidade, então, nós vamos apresentar os recursos que foram disponibilizados no sistema de escrita fiscal, voltados para o atendimento dessa nova obrigação acessória, o MIT, né? Então, foi feita a publicação, como já foi avisado, essa semana, né, na segunda-feira foi feita a publicação. Quem fez a atualização de segunda para terça já consegue visualizar os recursos do MIT. E hoje nós estamos então fazendo essa reunião para a gente tratar aqui de algumas informações importantes, né, que são necessárias aí para a operacionalização desse novo recurso, ok? Eu quero iniciar aqui mostrando, né, inclusive ontem já teve um pessoal que havia nos contactado e solicitado informações a respeito do manual. Então o Ederson, nosso colaborador aqui também da escrita fiscal, já fez esse manual. Esse manual, pelo que eu já fiquei sabendo, já foi enviado para a SEAS, né? Então a SEAS já tem acesso, também já está disponível no ambiente dos contratos, né? Que fica, né, no ambiente do Helpdesk, desculpa, já nas bases de conhecimento já está disponibilizado esse manual também, até para os usuários, e ele é importante aqui para a gente acompanhar algumas informações a respeito do recurso. Eu já vou repassar algumas informações desse manual. Mas o que eu quero frisar é que o manual, apesar de ele trazer algumas informações de tudo que foi disponibilizado, e inclusive trazer até algumas questões conceituais, é sempre importante para as CAs, para os usuários, que tenham acesso a essa informação do manual do MIT disponibilizado lá no ambiente da Receita Federal, lá no ambiente da DCTF Web. Esse link desse acesso que eu estou fazendo aqui já foi enviado em outras oportunidades, eu já passei esse link, espero que a CEAS tenha acessado, tenha enviado para os clientes, caso tenham uma dúvida, porque nós temos a ferramenta, mas antes da ferramenta é fundamental que os operadores da escrita fiscal tenham conhecimento do que se trata o MIT, quais são algumas informações relacionadas ao MIT. Eu vou trazer alguns dados, algumas informações que eu já mencionei também em outras oportunidades, né? Mas lembrando que o manual que nós vamos disponibilizar na escrita fiscal, que você já tiver acesso, ele não traz questões conceituais. Como que eu faço, por exemplo, relacionado a imposto de renda quando eu quero pagar cota? O que é cota e não sei o quê. E todas essas informações estão dentro desse manual. Então eu volto a frisar que é importante que as empresas, né, que os clientes, eles tenham acesso e tomem conhecimento primeiro do aspecto conceitual e até mesmo de como que é esse ambiente dentro do próprio portal do ECAC da DCTF Web, né, para daí poder encaixar esse conhecimento dentro do que a ferramenta está disponibilizando. Também lá dentro daquele ambiente tem lá as perguntas e respostas, né? Cada vez mais eles têm incluído algumas informações aqui a respeito de dúvidas a respeito de informações dentro do MIT. Eu até vou mencionar alguma aqui relacionado qual é o comportamento que o sistema tem e como que é o entendimento da própria Receita Federal em relação a valor inferior a R$10, como que eu declaro isso no MIT. Depois, na oportunidade, eu vou entrar aqui na resposta da Receita e falar o que o sistema está tratando em relação a isso aqui, tá ok? Eu selecionei aqui também só uma página aqui da Receita Federal que fala da DCTF Web normal ou do PGD, né, que é o Programa Gerador da DCTF antiga, daquela que na verdade vocês são as obrigações que devem ser entregues, geradas até a competência de dezembro de 2024. A gente, até para entender o que era a DCTF normal, a DCTF do PGD, e fazer um paralelo com as informações que nós temos agora relacionadas ao MIT, né? Qual é a relação, né? Até vamos dizer assim, talvez uma breve semelhança aí, relacionado ao procedimento que nós temos hoje voltados para o MIT. Então eu volto a frisar a necessidade do pessoal ter acesso a essas informações, né? Como eu disse, isso aqui já foi disponibilizado em outras oportunidades, para que o usuário tenha acesso e conheça principalmente a operacionalidade do produto lá dentro do portal DECAC, o aspecto conceitual, e aí a gente fazer uma relação em relação àquilo que o sistema vai disponibilizar de recursos. Tá? Eu vou começar fazendo aqui uma relação breve, assim, sem muito, digamos assim, questão legal, é só uma semelhança de, talvez, vamos dizer assim, mais no âmbito operacional, e foi até que eu utilizei aqui para poder passar as informações para os colaboradores do suporte aqui da escrita fiscal, né, na sexta-feira, quando eu fui mencionar as informações para eles daquilo que nós disponibilizamos. Já vamos adentrar aqui já ao sistema. O que eu comentei com o pessoal? Veja, a DCTF normal, ou a DCTF PGD,
até então, tudo aquilo que estava fora da DCTF Web, ou seja, daquelas obrigações que já são geradas pelo e-social, né, que o e-social alimenta a DCTF Web, aquelas outras obrigações que já são alimentadas através da REINF, que a própria REINF alimenta a DCTF Web, né, todos os outros tributos até então, eu vou citar alguns aqui, que inclusive é a base da nossa análise em relação ao que o TOP apura, né, mas o PIS, COFINS, seja regime cumulativo ou não cumulativo, o DARF de imposto de renda da contribuição social, seja apurado pelo lucro real, pelo lucro presumido, o lucro real seja a estimativa mensal ou o lucro real trimestral, o DARF de IPI, né, as informações. Então, o que o contribuinte tinha que fazer, então, até as obrigações geradas até 2024, até dezembro de 2024? Cada vez que se emitia um DARF, né, que se gerava um DARF, principalmente usando a opção lá da Cicalc Web, após a emissão desse DARF, essa obrigação, então, ela tinha que ser inserida nesse programa, né, do programa gerador da declaração da DCTF, e essa informação, então, transmitida para a Receita Federal, para que ela, então, alimentasse as informações dos débitos daquele contribuinte, ok? Então, eu fazia a emissão do DARF, né, seja principalmente usando o Cicalc Web, pegava esse DARF, fazia o pagamento e depois eu tinha que declarar esse débito dentro dessa obrigação e enviar para a Receita Federal. Fazendo um paralelo, é basicamente a mesma coisa que nós vamos mostrar agora. Só que a ideia agora ao invés de você emitir o DARF, né, ou seja, a partir do momento que eu faço a apuração, que eu apuro o tributo no TOP, então, pela escrita fiscal de uma forma originária, né, o PIS, a COFINS, o IPI, né, como eu disse, o PIS e a COFINS, seja o regime cumulativo ou não cumulativo, seja lucro real e o lucro presumido, são apurados pelo fiscal, e também as informações relacionadas aos DARFs do imposto de renda e da contribuição social. Então, o imposto de renda, a contribuição social, quando apurados pela escrita em relação ao lucro presumido ou lucro real anual, quando é feito a apuração pela Receita Bruta, né, esses dados são apurados dentro da escrita fiscal, ou aquelas opções de quando o imposto de renda e a contribuição social são apurados pelo lucro real trimestral na contabilidade, através da apuração do LALUR e do ELAC, e quando é feita a apuração do lucro real anual, em que a empresa opta por fazer o levantamento do balancete de suspensão, redução, né, no mês. Essa informação também é apurada pelo ELALUR e pelo ELAC lá na contabilidade, vão me alimentar informações para a gente poder buscar esses dados de forma automática, trazendo para a escrita fiscal e a consequente geração dessas informações. Tá? Antes que eu, só esquecendo aqui, só retomando um ponto, quando a gente falou de manual, ontem, novamente, voltando aqui agora para o manual que foi disponibilizado, né, teve algumas CEAs que perguntaram para o Tatiana do Comercial, ela veio me questionar, mas é sempre bom frisar, além desse manual, tudo aquilo que nós já falamos em ocasiões anteriores. Né? Nós fizemos uma reunião no dia 14 de fevereiro, que foi numa sexta-feira, que foi anterior ao momento em que a Receita Federal disponibilizou no final de semana, entre o dia 15 e dia 16, as informações dentro do ambiente do ECAC, né? Então, no dia 14 ali, nós trouxemos uma narrativa, aí, digamos assim, apesar de uma incerteza do que seria liberado, mas tem muito conteúdo, principalmente do aspecto conceitual que nós tratamos ali, que é importante voltar, quando for necessário, a revisar as informações que foram ali apresentadas, e posteriormente, logo quando a gente retornou aqui na segunda-feira, após verificamos que realmente a Receita Federal liberou os recursos do MIT já naquela oportunidade, nós gravamos um vídeo, né, fizemos um vídeo e liberamos isso tanto para as CAs como para os clientes, né, trazendo várias informações também conceituais. E essa informação foi gravada no dia 19 de fevereiro, se não me falha a memória. Também ele tem um conteúdo vasto de informações que são importantes para que vocês acompanhem. Então, além desse manual que nós vamos mencionar rapidamente, é sempre bom rever as informações desses vídeos que foram gravados no mês de fevereiro, que tratam principalmente em relação dessas informações aqui do MIT, ok? Eu vou rapidamente passar aqui as informações do manual, né? Então, o Ederson ele colocou aqui, por exemplo, as informações, algumas questões de aspectos legais, né? O que é o MIT, inclusive fazendo aqui menção da fonte, né? São informações que foram retiradas dos próprios manuais da Receita Federal, mas é mais para fazer uma introdução, né? Trazer um aspecto aqui de direcionamento em relação a essa obrigação, né? Também quais são os tributos que são entregues, que devem ser informados agora no MIT, que por sua vez vai alimentar da CTF Web. Também já falei do rol taxativo aqui desses tributos nas outras oportunidades, mas também foi incluído aqui. Lembrando que alguns são apurados pelo próprio TOP e outros, né, que eventualmente, caso a empresa tenha necessidade, que não são apurados pelo TOP. Eu vou citar, por exemplo, né, um imposto de renda num ganho de capital, que você tem que fazer o recolhimento dessa diferença no ganho de capital, precisamente uma empresa do Simples Nacional vai ter que entregar essa informação no MIT, né? E aí só que é um valor que não é apurado pelo TOP. Então o usuário também, além de todos os tributos que já são apurados pelo TOP, que vão vir automaticamente, como eu vou demonstrar para vocês,
é importante salientar que o usuário, caso tenha alguma outra obrigação, algum outro tributo que esteja nesse rol e que tenha que ser entregue pelo MIT, ele também pode acrescentar esse tributo junto com os demais apurados pelo TOP e fazer a entrega completa das informações do MIT, ok? Continuando aqui, o Ederson trouxe aqui no manual, né, as estruturas, né, as informações, então onde que eu tenho os dados aqui relacionados a parâmetro, no cadastro de suspensões aqui, cadastro de processo de suspensão do tributo, eu já na oportunidade eu vou mencionar para vocês, a própria apuração do MIT, os relatórios que nós temos para fazer acompanhamento das operações que estão sendo entregues, a geração do arquivo. Sobre a geração do arquivo também nós vamos mencionar. A geração do arquivo do MIT ele tem uma característica diferente de tudo que já foi desenvolvido, apesar de estar na estrutura do arquivo JSON, ele tem uma diferença em relação ao fato, por exemplo, eu vou citar aqui, da entrega seja da Reinf, como que já quando você faz a transmissão da Reinf, ele automaticamente já tem um web service que vai recepcionar essas informações e introduzir os dados dentro do ambiente da Receita Federal, como por exemplo a outra opção de geração do PGDAS, do Simples Nacional, que usa o Integra Contador, que você também faz a transmissão e esses dados já são automaticamente também inseridos na base de dados da Receita Federal para fim de apuração. Nesse caso, ainda o arquivo vai ser gerado, ele vai ser armazenado numa pasta que o usuário deseja, e essa informação vai ter que ser importada dentro do ambiente do portal DCAC da DCTF Web, e eu vou mostrar isso, inclusive, mostrando isso como dentro do próprio manual da Receita Federal. Tá? A Receita tem manifestado que ela vai disponibilizar um serviço para tentar automatizar esse processo. Por hora, o sistema vai gerar um arquivo, e esse arquivo ele vai ter que ser importado dentro do ambiente da DCTF Web. Vou rapidamente passar aqui, é só mostrar, porque o intuito não é ficar mostrando o manual, o intuito é mostrar o sistema, né? Então eu tenho aqui o cadastro de processos e suspensões. Sobre essa questão de cadastro de processo também, eu vou rapidamente, na hora que o Thiago for me auxiliar aqui e mostrar o sistema, eu vou fazer uma menção a isso. Aqui as telas de apuração. Então aqui nessas telas de apuração eu tenho todos esses campos, todas essas informações, né? E aqui o Ederson ele colocou cada campo, a obrigatoriedade, se essa informação esses dados são buscados em algum outro local do sistema. Então eu tenho forma de tributação do lucro, aqui está lucro real, está lucro presumido, essa informação eu tenho que colocar todo mês, de onde que ela vem. Então todos esses dados aqui eles estão apresentados nesse manual que então já foi disponibilizado para os senhores através do envio direto, como também dentro do nosso ambiente do nosso ambiente aqui da Exatos. Ok? Vou passar aqui para o Thiago vai me auxiliar aqui na apresentação do sistema, enquanto eu vou mencionando as informações para vocês. Já entra no Manager, por favor. Vamos entrar primeiro no Manager e fazer alguns comentários a respeito dessa necessidade de parametrização, da necessidade de informações para o MIT. Bom, por que eu estou entrando primeiro no Manager para trazer informações aqui, né, para vocês? Bom, veja, quem já está com a parametrização correta no sistema para fazer, por exemplo, as apurações do sistema, a emissão dos DARFs, né, as apurações na contabilidade ou no fiscal, está tudo ok, a empresa já está devidamente parametrizada. Mas vale a gente pontuar algumas informações aqui e alguns dados que podem trazer algum tipo de conflito e a necessidade da gente, então, olhar novamente para esse parâmetro, olhar para essas informações, ver se elas realmente estão adequadas e fazer os devidos ajustes antes mesmo da gente pensar em fazer apuração ou geração de arquivo do MIT, ok? Essa parte da tributação, ela é fundamental, e aí eu vou começar a fazer alguns comentários. Primeiro, eu vou iniciar aqui a tratativa das informações, levando em consideração, primeiro, uma empresa do lucro presumido. Tá? Vamos pensar o seguinte, se lá na forma de tributação eu tiver como uma opção do lucro presumido, coloca o lucro presumido, por favor, para mim, Thiago, só mostra, seleciona a opção ali. Não, pode ficar ali mesmo. Não, pode ficar ali mesmo, só não. Ok, só para ilustrar ali. Então, ali, se eu tiver a opção, por exemplo, de lucro presumido, o que ocorre? O lucro presumido, todas as informações elas vão sair da escrita fiscal, ok? Eu vou apurar meu PIS, minha COFINS no regime cumulativo. Se a minha empresa é uma empresa que ela é industrial, eu tenho o IPI, que eu vou fazer a apuração do IPI, também vai sair da escrita fiscal. E se a minha empresa também, no lucro presumido, eu vou fazer a apuração do meu lucro presumido trimestral dentro da escrita fiscal. Então veja, todas as informações dos DARFs possíveis que são emitidos pelo TOP, nesse caso da empresa do lucro presumido, eles vão ser extraídos do ambiente da escrita fiscal. Ok, eu não tenho que me preocupar com a contabilidade nesse aspecto, onde que está a informação, nada. Tudo vai ser extraído dali.
Só lembrando mais uma vez, eu vou fazer uma menção aqui rapidamente da questão do lucro presumido, lembrando que no que diz respeito do lucro presumido da apuração trimestral, o que vai ser informado para fins do MIT é apenas a apuração do trimestre, ou seja, é quando eu faço a apuração lá no mês de março, que eu fecho o mês de março da apuração, o mês de junho, o mês de setembro, o mês de dezembro. Apenas as apurações do fechamento do trimestre é que serão direcionados para o MIT. Caso a empresa opte por fazer a apuração de antecipação, né, aquela condição que, na verdade, não existe um tratamento legal, mas é uma espécie de comportamento que muitas vezes o contador tem para atender o seu cliente, que ele quer ter uma regularidade de pagamento, né? Apesar que isso é uma questão de um pouco falta de planejamento em função de você estar levando o recurso para a receita e poderia estar usando esse recurso para o fluxo de caixa de outro sentido, mas para manter um aspecto linear de tributo que é mandado para o cliente, às vezes o escritório ele opta por fazer essa apuração da antecipação. A apuração da antecipação não vai para o MIT, tá? Então, toda vez que eu pegar lá, por exemplo, vou fazer a apuração do primeiro mês do trimestre, então eu chego em janeiro, faço a apuração da primeira antecipação, pego o DARF e mando para o usuário. Como que eu vou fazer esse DARF? Vai sair da DCTF Web? Não. Esse DARF, eu vou poder fazer a apuração da antecipação na escrita, vou emitir o DARF pelo Cicalc Web, vou mandar o DARF para recolhimento do primeiro mês, vou fazer isso no segundo mês, então no segundo mês vou lá, faço a apuração do segundo mês, né, a segunda antecipação, mando. Quando eu fizer a apuração do fechamento do trimestre, que é o total do trimestre, o que vai para o MIT é o total do trimestre. Então, um exemplo, vamos supor que eu apurei 2.000 na primeira antecipação, apurei mais 2.000 na segunda antecipação, né? No fechamento do trimestre, eu tenho lá um total de R$6.000 do tributo apurado, por exemplo, do imposto de renda dessa empresa. Só que eu já paguei 2.000 em janeiro, paguei 2.000 em fevereiro. O que vai para o MIT é o total do trimestre, 6.000. Esses valores que foram pagos de forma antecipada, através de um DARF, por exemplo, emitido pelo Cicalc Web, eles vão poder ser feito o confronto. Esse processo é feito dentro da DCTF Web. Tá? Lá o usuário, ele vai, a partir do momento que você mandar o MIT com o total do trimestre de 6.000, vai gerar uma obrigação de 6.000. Porém, vocês vão poder fazer o confronto dentro do lado ambiente da DCTF Web, isso está no manual que eu já mostrei para vocês ali, para que vocês façam uma relação daqueles valores que já foram pagos por outro documento antecipado, para que então fique somente essa diferença ainda a ser recolhida com base nessa obrigação. Só lembrando, então, o lucro presumido trimestral sempre só vai a apuração do trimestre, aquilo que é feito de possibilidade de apuração de antecipação não vai para o MIT, e esse valor pode ser emitido através de um DARF do Cicalc Web. Outra questão também, só lembrando, caso o valor do apurado no trimestre, o usuário que já queira pagar por cota, o que vai de informação é o total também apurado no trimestre. As cotas, elas são administradas, os recolhimentos, dentro do ambiente da DCTF Web. Isso também está dentro do manual. Tá? O sistema hoje não faz mais tratamento de cota para fins do MIT. O que vai no MIT é somente o total apurado no trimestre. A cota, uma vez que ele tenha valores que ele possa fazer divisão de cotas, essa cota ela vai ser administrada lá no ambiente da DCTF Web. Ok? Então, colocando aqui lucro presumido, tudo com uma origem na escrita fiscal. Mas vamos retornar para o lucro real. Aqui no lucro real eu vou fazer primeiro uma informação. Quando eu sou lucro real trimestral, ok, então o que vai acontecer no meu lucro real trimestral? As informações de PIS, COFINS, né, e IPI, quando for o caso da empresa, essas informações são apuradas pela escrita fiscal, nós já comentamos. Porém, o lucro real trimestral, ele é apurado através do quê? Da apuração do próprio lucro real, através do fechamento do LALUR, né, do ELALUR, do ELAC, do Imposto de Renda e da Contribuição Social, no sistema de contabilidade. Então, a empresa que está sujeita à apuração do lucro real trimestral, o sistema, quando você for fazer a apuração do MIT, nos meses de também março, né, do fechamento do trimestre, março, junho, setembro, dezembro, ele vai lá nessa empresa, lá na contabilidade, verificar se a empresa apurou resultado positivo, portanto, né, tem tributo a pagar sobre o lucro, foi feito o LALUR, as informações estão ok, o sistema vai lá nesses meses buscando informação do valor apurado no trimestre pelo lucro real. Também nessa informação aqui relacionada ao imposto de renda, da mesma forma, se o valor que foi apurado ele for possível de pagamento de cota, né, o valor ultrapassar lá no R$1.000 por mês, essas cotas também vão ser administradas lá no ambiente da DCTF Web. Tá? Então a escrita fiscal vai trazer em janeiro, fevereiro, normalmente os primeiros e segundo mês do trimestre, o tributo que é apurado mensalmente na escrita, e no fechamento do trimestre, além do PIS, COFINS e IPI, ele vai buscar na contabilidade e verificar se essa informação está lá na contabilidade de valor de pagar de imposto de renda e contribuição social. Ok? Agora vamos para uma informação que ela é um pouco mais delicada e a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, que é quando eu tenho lucro real com o período de apuração anual. Tá?
E aí a gente tem que tomar aqui um pouco de cuidado. Eu já falei em outras oportunidades, eu vou voltar a frisar em relação a essa questão da apuração do lucro real anual, em que todo mês eu tenho que fazer algum tipo de análise para saber como que eu vou recolher o meu tributo do imposto de renda e contribuição social. A apuração do lucro real anual, mensalmente, o usuário tem duas opções. Ou ele faz a apuração do lucro pela estimativa, né, ou pela receita bruta. Então ele vai lá, apura pela receita bruta. Então quando ele opta, eu comecei o ano aqui, não estou com a minha contabilidade atualizada, eu vou lá e opto por fazer o recolhimento pela receita bruta, que nesse caso, então, também vai ser apurado pela escrita fiscal, ok? Não, a minha empresa está atualizada, está ok, eu vou optar por fazer o balancete de suspensão e redução. Então eu vou lá na contabilidade, faço o levantamento do balancete de suspensão e redução, faço o ILALUR e o ELAC também desse mês, e eu vou optar por apurar lá. Mas aqui eu quero fazer um parênteses no seguinte sentido. Quando nós desenvolvemos o recurso lá atrás, do início da obrigação do ECF, né, essa forma de apuração da estimativa, esse quadro da opção da estimativa aqui, ele é fundamental no seguinte aspecto. Quando nós desenvolvemos o recurso, a escrita fiscal, para fim de apurar o imposto de renda pela receita bruta na escrita fiscal, a apuração, tá? Tomem cuidado com o que eu vou falar aqui. Eu entrar no sistema de escrita e apurar pela receita bruta, na verdade, ele independe do parâmetro que está informado mês a mês aqui. Vejam só, cuidado. A apuração. Eu posso entrar na escrita fiscal e apurar pela receita bruta, independente do parâmetro que esteja aqui correspondente ao mês que a empresa está fazendo a apuração, ok? A contabilidade, você consegue entrar lá na contabilidade e fazer também o LALUR e o ELAC, tá? Para você poder fazer a apuração. Por que nós permitimos que o usuário fizesse a apuração na escrita e na contabilidade sem que observasse essa informação correspondente ao mês? Isso para que o usuário fizesse um comparativo. De repente, ele olha lá, se eu paguei pela receita bruta, se eu apurar pela receita bruta, qual que é o valor? Eu vou chegar num resultado. Se eu fiz o levantamento de balancete de suspensão e redução nesse próprio mês, qual é o valor? Onde que deu menor? Deu menor pelo balancete de suspensão e redução. Eu vou pagar, então, esse DARF apurado pela contabilidade. Não, por acaso aqui deu menor pela receita bruta. Eu vou pagar, então, pelo aquilo que foi apurado pela escrita fiscal pela receita bruta, ok? Então, as apurações, elas são independentes desses parâmetros. Só que, é claro, esse valor que você fez, uma simulação, porque você não tivesse que, se eu quero simular na escrita, eu venho e coloco um dado. Agora eu quero simular na contabilidade, eu tenho que mudar o parâmetro para poder fazer a simulação na contabilidade, e aí se a opção que eu quero é na escrita, eu volto o parâmetro para ficar mudando. Essa informação, nas apurações, elas não são analisadas, porém elas são fundamentais que o usuário venha e coloque o dado correto para que posteriormente, na geração do ECF, fique correto a opção que foi feita aqui quanto da apuração com a informação que vai lá para o ECF, porque quando eu for gerar o ECF, então se um determinado mês eu disse que eu optei por pagar a obrigação do imposto de renda e contribuição pela receita bruta, essa informação de como que eu cheguei naquele resultado do cálculo ele vai ser extraído da escrita fiscal. Se eu falei que eu optei por fazer balancete de suspensão e redução, essa informação vai ser extraída da contabilidade. Mesmo que em ambos exista uma apuração. Mas eu tenho que direcionar para falar assim, de onde que foi que eu optei por fazer o recolhimento, para que no momento em que eu for fazer a geração do ECF, essa informação ela fique coerente. A declaração de como você calculou o tributo com aquilo que você tinha anteriormente feito de recolhimento, ok? Então, só para frisar aqui, as apurações elas são independentes, essas informações são apresentadas apenas, normalmente o usuário fazia essa informação no momento da geração do ECF. É claro que se o usuário já viesse mensalmente fazendo isso, prejuízo nenhum. Porém, agora, em relação ao MIT, a apuração ela continua independente. Então, a apuração do imposto de renda lá na escrita, lá na contabilidade, ela continua independente desse parâmetro. Mas, uma vez que eu decidi por qual delas eu vou recolher, é obrigatório que essa informação esteja atualizada aqui, para que o sistema saiba o que eu vou oferecer para o MIT, de onde que eu vou buscar a informação, daquilo apurado pelo fiscal ou daquilo apurado pela contabilidade. E veja, uma vez que eu determinei de onde que eu vou querer fazer o recolhimento, eu tenho que já colocar essa informação para que essa informação gere o MIT, porque o MIT, na verdade, diferentemente daquilo que eu estava comentando com os senhores no início, antigamente eu fazia a apuração, emitia um DARF, depois esse DARF de emitido, eu declarava, e até pago talvez, eu declarava ele na DCTF normal. A ideia agora, pelo menos na perspectiva da Receita Federal, é que você mande a informação do que você apurou para que o documento de arrecadação seja emitido lá no ambiente da DCTF Web, ou seja, o DARF saia de lá, e não mais que você emita o DARF por outro ambiente. Pelo menos na perspectiva da Receita, o caminho natural que ele imagina que seja feito é esse. Você declara no MIT e depois do MIT você faz a informação
para emissão do documento de arrecadação. Tá? Então é fundamental que uma vez que eu apurei e eu saiba de onde que eu quero recolher, que eu venha e coloque aqui qual é a opção que eu fiz. Porque aqui é o que o sistema vai dizer assim, ó, eu vou levar para o MIT aonde? Aquele valor apurado no fiscal ou aquele valor apurado pela escrita fiscal, pela Receita Bruta. Ok? Dito isso, só mais uma informação, vamos entrar ali na habilitação, Tiago. Outra coisa que é fundamental, então, quando a empresa, ela de alguma forma tem um imposto de renda e contribuição social apurado na contabilidade. Aqui nesse quadro de contabilização, empresa contábil, né, aqui, primeiro, então quando eu estou na escrita fiscal, principalmente quando eu faço a contabilização online, para qual empresa que eu vou mandar a minha contabilidade? Então é nesse campo, empresa contábil, que toda vez que eu estou na escrita fiscal e eu quero mandar a informação da minha contabilidade para o ambiente lá do sistema contábil, eu olho esse código. E eu estou falando isso por quê? Bom, primeiro, hoje, é claro que a gente imagina que os cadastros já estejam harmonizados, ou seja, eu tenho lá o código eu cadastro uma empresa, ali nos módulos habilitados, eu já coloco lá que essa empresa está habilitada na contabilidade, na escrita fiscal, enfim, folha de pagamento, ou seja, eu cadastro a empresa uma vez e essa empresa, o mesmo código dela é usado tanto no fiscal como na contabilidade, no caso. Porém, ainda aqui no suporte, a gente identifica situações em que eu tenho um código de empresa cadastrado no fiscal, e essa mesma empresa cadastrado com outro código no sistema contábil, inclusive na mesma instalação. Bom, também, a princípio, vamos dizer assim, nesse caso, sem problema, porque assim, se eu tenho a empresa AA cadastrada na escrita, e ali então, eu tenho a empresa ZZZ cadastrada lá na contabilidade, ok? E aqui na empresa contábil, quando eu estiver cadastrando a minha empresa na escrita fiscal com a empresa A, eu vou dizer que a minha empresa contábil é ZZZ, ou seja, é para lá que eu vou mandar a minha contabilidade, ok? Bom, como é para lá que eu vou mandar a minha contabilidade, também, quando eu tiver que buscar informação dos valores apurados do imposto de renda da contribuição social, é de lá que ele vai buscar. Então, se eu estou na empresa A, qual que é a minha empresa na contabilidade? Minha empresa na contabilidade é ZZZ. Então, se é para lá que eu mando a minha contabilidade, é para lá que eu vou tentar extrair o valor apurado do imposto de renda da contribuição social quando forem os casos do lucro real trimestral ou do lucro real anual com levantamento de balancete, suspensão e redução. Perfeito? Perfeito. Só que mais um detalhe. Volta na aba tributação, por favor, Thiago. É claro que se ocorrer de a empresa ter o código na escrita e a mesma empresa um outro código na contabilidade, além de eu dizer para onde que eu tenho que apontar para mandar a contabilidade e buscar as informações para o MIT, essas informações da aba tributação, elas também têm que estar idênticas, têm que estar harmonizadas. Não adianta eu estar aqui com uma com lucro real, outra com lucro presumido, aqui o balance, no mês de janeiro está com balancete, a outra está com receita bruta, enfim. Né? Então, assim, o ideal é que estejam cadastradas com o mesmo código. Quando for o caso da opção do usuário, que se a mesma empresa tiver código diferente na escrita, um código diferente no contábil, que esses parâmetros em ambas as empresas estejam harmonizados. Perfeito? Tem uma questão aqui de consolidação, que é quando eu tenho lá matriz e filial e a empresa opta por contabilizar empresa por empresa e depois ele faz uma consolidação, que eu vou deixar para tratar no final a respeito dessa informação. Perfeito? Feita toda essa introdução, vamos então direto no sistema para que a gente possa então verificar como que ficou esses recursos lá no sistema. Tiago, por favor, entra primeiro lá no parâmetro para mim, relacionado ao cadastro lá de suspensão do NIT. Não, lá no parâmetro. Entra para mim, por favor. Aqui, pessoal, só para fazer uma rápida informação, depois se tiver alguma dúvida, a gente pode ir tirando a respeito disso. O governo, assim, esse aqui é um cadastro para eu colocar alguma informação relacionada a uma decisão judicial ou decisão administrativa, né, e que, porventura, eu tenha alguma decisão favorável para fazer uma suspensão, seja parcial, seja total do tributo. Essa questão ela já existia, por exemplo, quando eu tinha lá a informação da DCTF normal, DCTF PGD. Tá? Infelizmente, como a gente às vezes observa, eu já conversei com a opção, já tive a oportunidade de conversar com alguns, e até internamente aqui no desenvolvimento, não existe uma padronização dentro do ambiente, por exemplo, da Receita Federal, com relação a diferentes obrigações acessórias. Por exemplo, dentro da escrita fiscal, eu tenho um cadastro de processo, seja administrativo, seja judicial, por exemplo, para entregar para o FD. Informação de processo judicial e administrativo para informar, dependendo da situação, para a REINF, o SPED, ICMS e IPI. Tá? E agora foi criado um outro cadastro. Por que essas diferenças de cadastro? Infelizmente, em função da diferença da aplicação e do seu conteúdo.
Então, por exemplo, quando a gente olhou a necessidade de ter cadastro de processo para informações do MIT, nós visualizamos que, apesar de ser o código, o processo administrativo judicial, o seu conteúdo ele é diferente do conteúdo que são utilizados para outras aplicações. Não existe uma harmonização por parte do fisco, no caso aqui da Receita Federal, de pedir a mesma informação. Entra para mim numa opção de cadastro, pode ser judicial, por exemplo, Tiago, por favor. Então, assim, as informações que são necessárias aqui para cadastrar para fins de situações em que o contribuinte ele tem alguma decisão judicial ou administrativa para suspender o recolhimento do tributo, seja total ou parcial, são informações que não se partilham com as outras obrigações, como, por exemplo, quando eu tenho que informar um processo. Um exemplo que está correndo muito agora, recentemente, empresas que, por exemplo, estão fazendo o cálculo do PIS e COFINS utilizando o benefício do PERSE, porém o governo não reconheceu diretamente que aquela empresa, a atividade dela estaria sujeita ao PERSE. Só que daí a empresa entra com recurso, entra com um processo também judicial, tem decisão favorável judicial, para que ela se mantenha no benefício, e aí ela tem que entregar essa informação para justificar a forma de tributação que está sendo feita, por exemplo, do PIS e COFINS. Porém, os dados do processo, as informações que são exigidas para gerar lá do FD, são diferentes das informações para o MIT. Só colocando aqui, se a empresa tiver a necessidade de colocar a informação de suspensão, seja parcial, seja total, ela tem que vir aqui fazer o cadastro desse processo, ok? Pode sair daqui, Tiago, por favor. Vamos direto, então, à apuração do MIT. Bom, entramos aqui no menu de apuração. Veja, isso aqui eu já tinha mostrado essa tela que já vinha sendo desenvolvida para vocês em outras oportunidades, né? Aqui só para a gente frisar o que ocorre. Primeiro, né, o usuário vai chegar aqui, vai ver a competência, então eu tenho a ação que é fazer ou desfazer, nesse caso nós vamos fazer, né? Então eu vou entrar nessa apuração para poder fazer. Veja que algumas informações, ali, por exemplo, eu tenho lá indicador da apuração sem movimento, né? Não, porque ela tem informação. Veja assim, qualificação da pessoa jurídica. Isso aqui está lá no manual, tá? Eu já comentei com vocês no início. Então, assim, cada campo desse, o sistema vai lá e busca de algum lugar de um parâmetro. Nós optamos por trazer essa informação, primeiro, para ela ficar gravada, ok? Então, assim, ela já está gravada aqui na apuração, e principalmente permitir que o contribuinte, no momento que está gerando o MIT, ele já visualiza esses dados. Se no momento ele visualizar que tem alguma coisa que não está correta, ele pode fazer o ajuste para fazer a transmissão, ok? Mas vamos lá, né? A forma de tributação, então, se é lucro real, se é anual, se é trimestral, se é lucro presumido, ele já buscou lá do manager, como nós mostramos. Esse critério de reconhecimento de variações monetárias, tá? Tome um pouco de cuidado, porque esse critério de reconhecimento de variações monetárias com moeda estrangeira, ela não está relacionado exatamente à questão de apuração do tributo pelo regime de caixa e regime de competência. Existe alguma situação que a empresa faz operações no exterior e aí ela tem essa necessidade de informar qual é o critério de reconhecimento dessas variações monetárias. Então o sistema está trazendo aqui já, por exemplo, uma opção de competência, cabe ao usuário, caso entenda, a sua necessidade de mudar a informação. O regime de apuração, se é regime cumulativo ou não cumulativo, se é simultâneo, cumulativo ou não cumulativo, também já traz dos outros parâmetros da escrita fiscal, mas é importante para o usuário visualizar. Código do responsável, então ele tem lá os dados do responsável, ele também já traz aqui o código do contador. Nesse momento, se o usuário resolve colocar um outro código aqui, ele não precisa sair, mudar lá no parâmetro para trazer. Então, ele traz o que está no dados da empresa, mas fica a critério do usuário, se ele quiser já colocar outra informação, fazer nesse momento aqui. A forma de gerar os dados, porque aqui nós temos o que eu quero gerar. Eu quero gerar como responsável somente o CPF telefone, o CPF e CRC, eu quero gerar todos os dados, né? CPF, CRC, se for o contador, né? O telefone, e-mail, enfim. Aí fica a critério do usuário, a gente traz aqui como opcional gerar todas as informações, ok? Eventos especiais, vamos clicar só rapidamente para mencionar. O evento especial é uma situação muito atípica que a gente tem aqui e que casos que pode acontecer, mas como eu disse, né, para que a gente possa contemplar todas as informações necessárias aqui para poder fazer a entrega completa do MIT, nós deixamos essas opções para fazer o cadastramento. Essas eventos especiais são situações que ocorrem a extinção da empresa, uma situação de fusão, a cisão total, a cisão parcial, a incorporação do lado da incorporadora ou da incorporada, e qual é a data do evento, né? Então, quando tem alguma situação especial, quando realmente ocorre, né, principalmente a extinção da empresa, se é uma fusão, enfim, eu tenho que, na competência que esse evento especial ocorre, ter esse dado cadastrado para poder também gerar para o MIT, ok? Pode ser daí, por favor, Thiago. E vamos para a parte que mais nos interessa. Antes de eu entrar ali no detalhamento dos débitos, é importante aqui, nesse quadro débito, eu tenho uma informação, indicador de balancete de suspensão ou redução no mês. Aqui é importante, nós trouxemos isso, inclusive, como forma de display, até para que o usuário ele saiba, por exemplo, quando eu sou lucro real anual, de onde ele está buscando a informação da apuração do imposto de renda. Se eu estou dizendo indicador de balancete de suspensão e redução no mês, não, ou seja, eu não tive balancete de suspensão nem de redução, quer dizer, significa que eu não vou buscar esse dado na contabilidade.
significa dizer que se eu tenho que fazer a informação, eu vou apurar na escrita fiscal, eu vou buscar do valor apurado lá no fiscal. Eu não tenho balança de suspensão, então eu tenho a obrigação de fazer apuração pela receita bruta. Se é pela receita bruta, eu vou buscar da escrita fiscal. Nós trouxemos aqui até para que o usuário saiba, pelo seguinte, a gente vai fazer um teste aqui agora, daqui a pouco nós já vamos visualizar, ele vai trazer o valor do imposto de renda. De repente ele trouxe o valor do imposto de renda, mas não é esse que eu quero. Ah, mas por que não é esse que eu quero? Se eu quero aquilo que está na contabilidade, e lá eu indiquei que o balanço de suspensão e redução é não, então eu tenho que buscar na contabilidade. Só que aí nesse caso, veja, daqui a pouco o Thiago vai demonstrar a necessidade de a gente apontar lá no manager, como eu acabei de dizer, de onde eu quero buscar, tá? Digamos assim, nessa base aqui eu já tenho os dois apurados. Eu tenho apurado na escrita fiscal e eu tenho apurado na contabilidade. Mas de onde que ele vai buscar os dados? Eu não vou entrar, acho que não é necessário, né? Eu fazer a apuração do PIS aqui para vocês, a apuração do imposto de renda, ver o valor que deu de débito, né? Isso aqui vocês já conhecem, já está lá. O que acontece é que a escrita fiscal, nesse processo da apuração automática, o que ele vai fazer? Clica ali para mim, por favor, em detalhamento dos débitos, Thiago. Então, quando eu clico ali no detalhamento dos débitos, aquilo que é apurado pelo top, veja que o sistema já foi lá e buscou. Tá? Então, assim, o meu PIS e minha COFINS que eu tenho apurado na escrita fiscal, ele foi lá e buscou. Eu não tenho IPI nesse caso, né, nessa empresa. O IOF, esse IOF é apurado pela escrita fiscal? Não. É apurado pelo top? Não. Então, essa informação foi o contribuinte que inseriu, né, quando ele tem uma obrigação. E o imposto de renda e contribuição social, que também foram, então, ali nesse caso, buscados de uma apuração do imposto de renda na escrita fiscal. Selecione um débito desse, por favor. Pode ser o imposto de renda, qualquer um, Thiago, por favor. Bom, vamos entrar aqui na tela dos débitos. Gente, primeiro, em relação aos tributos que são apurados pelo top e que são trazidos automaticamente. Nós estamos vendo uma série de informações nessa tela aqui, tá? O que nos importa? Primeiro, o tributo. O tributo, clica ali, por favor, para mim, Thiago, só naquela aba tributo, só para ver se ele... Isso, ele não... Bom, o tributo, ele está relacionado aqui com as opções. Pode deixar aí, depois eu... Desculpa, sai, por favor. Vamos fazer uma inclusão, por exemplo. Tá? Bom, quando eu tiver um tributo que eu quero fazer a inclusão, que não é de apuração automática, veja, o sistema vai trazer para vocês aqui cada um dos tributos, que são os tributos que são as informações que devem ser entregues lá no Meet, tá ok? Aquela relação daquele rol taxativo que nós mostramos lá, então tem cada um daqueles tributos que eu tenho que entregar. Então assim, se eu tenho algum tributo que não é apurado, e aí também eu vou falar aqui, um exemplo, já até me perguntaram, e se eu apuro imposto de renda, por exemplo, tem gente que é lucro real, mas eu apuro meu imposto de renda pela minha planilha de Excel. Claro, é a opção tua, se você não quer fazer pela contabilidade, você tem a tua planilha de Excel para você apurar o teu imposto de renda, né? Imposto de renda e contribuição social lá pelo teu Excel, na verdade eu nem sei como que você faz depois para entregar o teu SF, porque essas informações depois, posteriormente, tem que ir para o SF, mas se você tem uma outra metodologia para apurar, que não seja dentro do ambiente do top, você pode vir aqui informar o teu imposto de renda, a tua contribuição que você apurou por outro método? Pode, você vai vir aqui e vai informar manual. Inclusive, ali embaixo tem um campo tipo de escrituração para a gente identificar se essa informação está sendo incluída de forma manual do usuário ou está vindo automática pelo sistema. Tá? Então, ali eu tenho o tipo do tributo, né, o tipo do débito, se é normal, né, o código de receita, você vai colocar qual que é o código de receita, inclusive a variação, tá? Numa próxima versão, nós estamos também correndo quanto tempo para entregar essa obrigação, nós vamos colocar uma sugestão de todos os códigos de receita, inclusive fazendo um filtro do código de receita conforme o tipo do tributo, tá? Mas isso já está em andamento para uma próxima versão, vai dar um pouco de trabalho, por isso nós não quisemos estender a liberação do recurso em função disso, porque é importante nesse momento entregar o que é apurado pelo top, mas você vai vir colocar o código de receita. Bom, aí eu tenho lá, evento especial. O que é o evento especial? Eu vou ter que informar o tipo de evento, que a gente acabou de falar, se foi cisão, extinção, por aí vai, né? Se eu tenho suspensão, tem suspensão desse tributo? Sim ou não? Se eu tiver suspensão, qual é o meu processo? Administrativo ou judicial? E se for, por exemplo, se eu falar que eu tenho suspensão, eu vou ter que dar um F2 e buscar o código do processo. Qual que é o código do processo? Aquele um que a gente acabou de informar. Qual que é o tipo de periodicidade do débito? Se ele é mensal, se é diário, se é decendial, quinzenal, por exemplo. Eu tenho um imposto de renda relacionado a ganho de capital. Qual que é a periodicidade disso aqui? Vou ter que informar, porque isso não é apurado pela escrita. O Thiago já havia feito um lançamento ali, por exemplo, de um IOF. Tá, qual que é a periodicidade do IOF? Né? Ok, né? Vou ter que informar. E aí eu tenho todas as outras informações além ali, que assim, são informações que o usuário ele já teria que ter o hábito dessas informações quando ele fazia a DCTF PGD. Aquilo que é apurado pelo top, automaticamente essas informações já vão vir para o usuário. Abandona esse cadastro, por favor, Thiago. Vamos lá para um que veio automático pelo sistema. Então, imposto de renda. Bom, aqui do imposto de renda, né, o sistema já trouxe, aqui foi apurado automático, o usuário não teria que acrescentar nenhuma informação aqui.
A não ser, tá? A não ser, eu vou fazer só um parênteses aqui, quando o tributo, depois de apurado, existe uma informação de suspensão, seja parcial, seja total ou parcial, que ele vai ter que colocar ali se o tipo da suspensão, se é judicial, se é administrativo, e dar um F2 do cadastro de processo. Essa informação ela vai ser acrescentada pelo usuário. O sistema não vai buscar automático aquele processo que foi cadastrado quando da apuração, tá? A gente não identificou uma forma de tratar isso das variações que nós verificamos, de deixar isso automático todo mês. O sistema vai pegar o tributo apurado, vai trazer, e se existe a suspensão do recolhimento, o usuário vem aqui e dá manutenção colocando o código de processo. Perfeito? Só uma outra menção também que eu quero fazer um comentário aqui. Ali embaixo eu tenho a informação do CNPJ do estabelecimento do débito. Isso aqui vai acontecer quando eu tenho IPI. Quando eu tenho IPI, vale lembrar o seguinte: o IPI, diferentemente, por exemplo, do PIS e da COFINS, o PIS e COFINS, a apuração é centralizada sempre na matriz. O IPI, quando eu tenho matriz e filial, a apuração ela ocorre estabelecimento por estabelecimento. Então, eu tenho a empresa 1, 2 e 3. A 1 é matriz, a 2 e a 3 são filiais. Cada uma apura o seu imposto de renda, o seu IPI de forma individualizada. Porém, para eu apurar o PIS e a COFINS, lá no Obrigações da Empresa, eu tenho que dizer qual que é a minha matriz, né? O MIT não é gerado por empresa filial. O MIT só vai ser gerado pela matriz. Só que nesse caso, apesar das apurações serem descentralizadas estabelecimento por estabelecimento em relação ao IPI, o sistema sabe que aquela empresa é a matriz e quais são as suas filiais em função da necessidade de centralização da apuração dos outros tributos, como, por exemplo, PIS e COFINS. E aí o sistema, então, vai lá naquela empresa que apurou, fez a apuração do IPI, e ele vai buscar a informação do IPI das suas filiais, e aí ele vai colocar qual o CNPJ, né, do estabelecimento, para saber que aquele IPI que está vindo aqui é o IPI das suas filiais. Inclusive, ali na chave também, ele tem ali empresa origem, para indicar qual que é o código da empresa que o tributo foi apurado. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, apuração na matriz, na empresa 001, ele vai trazer o IPI da 001, vai trazer o IPI da 002, da 003. Essa empresa origem ali, uma das informações que vai estar sendo apresentada é mostrar que esse IPI ele veio da empresa 002 ou da 003, que é onde o tributo foi apurado. Esse campo também é utilizado quando eu tenho apuração do imposto de renda, da contribuição social, na contabilidade, e principalmente se a contabilidade usa um código diferente da escrita fiscal. Ele vai mostrar que eu tenho imposto de renda vindo lá daquela empresa na contabilidade, até porque de repente o valor do DARF que aparece aqui não é o valor que vocês acham que seria o correto. Então, para qual empresa eu vou analisar para ver se o valor do tributo foi apurado correto? Ele vai trazer aqui onde esse tributo foi apurado na contabilidade. Então, por favor, Thiago. Bom, só mantendo aqui, só para a gente, anotem, só visualize esses valores que estão aí, principalmente do imposto de renda da contribuição social, que é um valor que foi apurado sobre a receita bruta. Então, essa informação ela foi apurada pelo fiscal, da apuração que nós fizemos aqui na escrita fiscal. Mas agora eu vou pedir para o Thiago, pode dar um S aqui, Thiago. Salva essa apuração, só salva. Salva, executa, sai da tela, beleza, pode sair. Volta lá, por favor. Eu fiz a apuração, só que né, aquele valor para mim do imposto de renda da contribuição social não estava correto. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou desfazer essa apuração. Vamos desfazer a apuração, Thiago. Desfazer a apuração, porque o que ocorre? Eu quero que, na verdade, eu queria que o valor que fosse apresentado no imposto de renda da contribuição social, ele viesse lá da minha contabilidade, né? Porque está indicando lá que o balanço de suspensão e redução não foi feito, então ele buscou da receita bruta. Então, para que eu busque essa informação lá da contabilidade, eu vou ter que entrar no manager e fazer a atualização. Entra lá para mim, por favor, no manager dessa empresa. Então, eu vou mudar da receita bruta para balancete de suspensão e redução. E aí, então, quando eu voltar a fazer a apuração do MIT, ele vai ter que buscar informação para mim lá da contabilidade, tá ok? Fazer isso. Então, agora sim, o indicador de balancete de suspensão e redução, então agora está dizendo que sim, ou seja, se eu tenho balancete de suspensão e redução, ele vai buscar imposto de renda, então, lá da contabilidade, e não mais do fiscal. Entra o detalhamento dos débitos, por favor, Thiago. Aí vejam que o valor do imposto de renda da contribuição social foram atualizados, porque agora ele excluiu aquele registro que por hora vinha lá da escrita fiscal, e agora ele está buscando, então, lá da contabilidade. Entra no detalhamento do imposto de renda, por favor, Thiago. Nesse caso, o código da empresa origem ali, ele está a mesma, né? Porque nesse caso essa empresa é o mesmo código da escrita da contabilidade, né? O código de receita atualizado. Ok, aqui eu quero fazer só um parênteses, tá? Não é, por favor, Thiago. De repente, vocês vão fazer a apuração e o que vai acontecer? Vai constar ali, por exemplo, o PIS, a COFINS, o IPI, se for o caso, não vai ter informação do imposto de renda e da contribuição social.
Quando eu visualizar que eu tinha que buscar essa informação lá da contabilidade, porém não tem informação de imposto de renda e contribuição social aqui nesse do MIT, tá? O que ocorreu? Por quê? Vamos lá. Nós não criamos nesse processo uma justificação de ausência de informação de origem da contabilidade. Esse processo de automação, como que ele é feito? A escrita fiscal ela analisa o seguinte quando entra na operação do MIT. Ele olha as condições. Primeiro, essa empresa aqui, ela é lucro real trimestral? Sim, tá. Eu estou no mês de fechamento do trimestre? Sim, estou. Ele vai lá e fala assim, contabilidade, tem informação para me devolver? Se a contabilidade tem, ela devolve, ótimo, o processo se realiza. A contabilidade vai dizer o seguinte, olha, não tenho nada para te entregar, ok, aí o processo continua, a contabilidade não tem nada para entregar, eu continuo. Então não vai ter DARF de imposto de renda e contribuição social nessa lista aí. Agora, o motivo do porquê a contabilidade não me entregou, não foi criado esse motivo de justificação. Então tem que se olhar lá na contabilidade. Ora, quando que acontece de eu perguntar para a contabilidade uma informação, seja na apuração do lucro real trimestral, seja na apuração da minha estimativa mensal, quando eu faço o levantamento de balanço de suspensão e redução do lucro real anual, que eu vou lá naquele mês e pergunto para a contabilidade, tem balanço de suspensão e redução, então vai aí e me dá o imposto de renda da contribuição social. A contabilidade não me retorna nada, ou seja, não vem DARF de imposto de renda nem de contribuição social. Por que não veio? Eu vou ter que olhar na contabilidade. Primeiro, uma coisa óbvia, a empresa apurou prejuízo. Se eu sou lucro real trimestral, minha empresa apurou prejuízo no trimestre, não tem o que pagar de imposto de renda. Se eu fiz levantamento de balancete, suspensão e redução e também resultou num prejuízo, eu não tenho imposto de renda. Eu tinha apurado aqui pela Receita Bruta, a Receita Bruta deu valor positivo. Sim, porque a Receita Bruta é estimativa, ele vai lá, calcula como se fosse lucro presumido, pega a receita, acha a base de cálculo e aplica o tributo. Quando eu fui lá, fiz o meu levantamento de balancete, suspensão e redução, a minha empresa apurou resultado negativo, então não tenho que pagar tributo nesse mês. Perfeito. Outras situações, a minha empresa não apurou o LALUR, nem o ELAC. Então, assim, a escrita fiscal falou, contabilidade, tem alguma coisa aí para mim? Ele vai lá, o cara nem apurou o LALUR, nem ele fez a apuração do LALUR do ELAC. Bom, não tem informação para devolver, falta zero. Né? Ou, principalmente, se as informações do código de receita lá na contabilidade não estiverem adequadas. Então, eu faço a apuração do LALUR, eu tenho o resultado, só que lá naquele parâmetro, daqui a pouco talvez o Thiago mostre para vocês, lá no parâmetro que era utilizado anteriormente para a emissão do DARF, do mesmo jeito aqui na escrita fiscal. Lá nas minhas obrigações da empresa, eu tenho lá o código de DARF e variação, que era utilizado para quê? Para emissão do documento de arrecadação. Só que agora eu não vou mais emitir esse documento de arrecadação pelo TOP. A ideia é que esse documento seja emitido na DCTF Web. Mas eles são fundamentais para que eu gere informação, para que eu possa posteriormente, então, fazer a emissão do documento de arrecadação lá no ambiente do ECAC na DCTF Web. Então, assim, lá na contabilidade, se apurou com prejuízo, se não fez a apuração do LALUR da LAC, ou se fez, mas os dados das informações de código de receita e variação não estiverem corretos, a contabilidade me dá uma resposta negativa. Não tem informações para fornecer a nível de informação de apuração do imposto de renda da contribuição social. Então fiquem atentos, né, nessa condição que a informação deveria vir da contabilidade, apuração do lucro real trimestral no fechamento do trimestre, apuração mensal mensal, feito o balanço de suspensão e suspensão e redução, não vem informação, eu tenho que ir lá na empresa de contabilidade ver. Apurou? O LALUR? Apurou. Deu lucro? Não tinha que vir. Deu lucro? Deu. As informações estão parametrizadas com o DARF correto? Não, então tem que parametrizar para que o sistema possa trazer automaticamente. Volto a frisar, não foi criado justificativa de ausência de informação como origem da contabilidade. Futuramente a gente pode pensar em alguma coisa aí, de repente algum mecanismo, log, alguma coisa assim, mas nesse momento, quando eu imaginar que essa informação teria que vir da contabilidade não veio, eu tenho que ir lá na empresa correspondente na contabilidade para poder verificar o porquê dessa informação, dessa ausência. Perfeito? Bom, vamos lá. Então, como vocês viram, né, o sistema faz a busca automática daqueles DARFs que foram apurados, seja no TOP, seja na escrita, seja no fiscal. Thiago, por favor, entra para mim lá naquela página que eu estava na internet. Assim, ok, vamos dando continuidade aqui. Vamos emitir o relatório, os relatórios aqui primeiro. Vamos salvar. Bom, aqui aqui nos relatórios, tá, eu tenho primeiro conferir a apuração do MIT. Tá? Essa primeira parte do relatório, o que ele traz aqui para mim? Essa primeira parte do relatório, ele traz todas as informações pertinentes à questão do preenchimento dos dados iniciais lá do MIT. Tá? Então, se eu olhar, aqui inclusive é interessante que vocês olhem o seguinte, nós temos o campo, que é o nome, a descrição, e eu tenho a tag do arquivo. Então, assim, por exemplo, quando eu tenho que informar um conteúdo relacionado, por exemplo, vamos dizer assim, qualificação da pessoa jurídica, lá no meu arquivo, se eu abrir, ele vai ter que ter uma informação de uma tagzinha chamada qualificação PJ.
Então, por exemplo, o que está indo dentro desse arquivo? Então, na verdade, esse relatório é para demonstrar como essas informações estão indo do arquivo que a gente já vai mostrar para vocês, tá? Então eu tenho o nome do campo e ao lado aqui eu tenho o comparativo do nome dessa informação que é gerada dentro do arquivo, porque ele gera dentro desse arquivo JSON e ele está mostrando qual é o conteúdo, ok? Beleza, vamos fechar essa parte do relatório. Vamos lá conferir o detalhamento. Vamos primeiro ver o completo, ok? Gera o detalhamento. Aqui o relatório, ele vai trazer também, para mim, cada um dos débitos apurado, né? Então, assim, se eu tenho lá naquela lista que nós vimos lá, imposto de renda, contribuição social, o IOF, PIS e COFINS, então ele vai trazer para mim também, da mesma forma, cada informação de cada tributo, cada campo, né? Ele também aqui ele tem o nome do campo do relatório, ele tem a tag correspondente e o conteúdo que é gerado dentro dessa tag, tá? Essa aqui é uma informação para vocês visualizarem tudo que vai ser gerado lá no arquivo. Vamos dar um ESC aí, Thiago. Vamos emitir esse relatório, vamos imprimir ele de forma detalhada, resumida, desculpa. O relatório resumido, ele vai trazer basicamente aquilo que vocês visualizam lá naquela tela, né, com as informações das linhas dos tributos. Então aqui é mais de uma forma resumida para vocês conferirem aqui o tributo e o valor, né. Aquele outro relatório, quando a gente tirou ele completo, ele traz campo a campo e a informação que está sendo apresentada, gerada para vocês lá, ok? Só mostrando esse relatório, vamos lá agora, fazendo favor para mim primeiro, vamos lá naquele manual. Antes de eu falar da geração do arquivo, tá? Só para mostrar para vocês aqui, primeiro a questão da geração do arquivo, quando eu vou fazer a inserção de uma informação lá dentro do ambiente do DCTF Web. Isso eu já tinha mostrado para os senhores, mas só frisando aqui. Então eu vejo, né? Eu entrei na minha DCTF Web, eu vou ter aqui o módulo de inclusão de tributos, vou ter que clicar nele, né? Nesse módulo de inclusão de tributos aqui, ele tem a informação lá se você vai incluir uma nova apuração manual ou se você vai fazer uma importação de arquivo, né? Se você vai fazer uma importação de arquivo, eu já vou mostrar também dentro do nosso manual como que essa informação tá. Mas digamos assim, eu vou fazer uma inclusão manual, por exemplo, né? Se eu for fazer uma inclusão manual, veja, ele vai trazendo aqui as informações, ó, campo a campo, do que você tem que fazer o preenchimento. Então, por exemplo, lembra lá naquela primeira tela, até naquele relatório que nós mostramos lá, então, assim, ó, qual é a minha condição da pessoa jurídica, né? Qual é a minha situação da pessoa jurídica, qual que é a forma de tributação. Eu tenho que vir aqui, ó, campo a campo, a minha reconhecimento das variações monetárias, regime de caixa, regime de competência. Então, veja, tudo que está lá naquela minha forma de apuração do PIS e COFINS é cumulativo, não cumulativo, os dados do meu responsável pelo preenchimento. Então, e aqui também é interessante eu parar um pouquinho. Então, se você for tirar um relatório e fazer o preenchimento manual, então veja que o nosso sistema ele já traz tudo condensado para que você, dentro do ambiente do DCTF Web, a cada campo que você vai informando, ele vai trazendo uma informação na sequência para fazer o preenchimento. Veja que aqui o preenchimento manual que você tem, se for o caso, né, das informações do MIT lá no ambiente do DCTF Web, ele está aqui como se fosse cada tributo, né, como se fosse uma aba, por exemplo, né. Vocês vejam que lá na escrita fiscal nós não criamos dessa forma, está tudo num ambiente só. Então eu tenho, na verdade, o tipo do tributo, o código do tributo, cada vez que eu vou inserir o código do tributo, ele já traz as informações correspondentes para mim. Aqui você vai colocar, por exemplo, se for imposto de renda, vai clicar, ele vai trazer as informações relacionadas ao imposto de renda, qual que é o código de receita, enfim, isso aqui é a forma que seria preenchido lá manualmente. E esse relatório que nós temos, ele traz aqui, na verdade, um resumo de cada informação, seja dos dados iniciais, seja dos tributos do preenchimento no DCTF Web. Voltando aqui para o nosso manual, aqui no finalzinho também, o Ederson acrescentou a parte relacionada aqui à geração do arquivo, que é importante, que já o Thiago também já vai demonstrar no sistema. Então, nós vemos, né? Aqui dentro do nosso ambiente da escrita fiscal, né, na geração do MIT, nós vamos clicar, gerar um arquivo, né, que é a parte de geração do arquivo. Ele vai trazer uma tela aqui com algumas informações, o caminho de gravação do arquivo, o nome do arquivo que ele está gerando, né, e um caminho, vai gerar essa informação, vai ficar gravado, né, os dados. Esse nome aqui, inclusive, você vê que ele está desabilitado, porque ele tem que seguir uma regra que o próprio manual do MIT estabeleceu de como gerar o nome do arquivo. Se não for o nome do arquivo qualquer lá nele, não vai reconhecer. Tem uma combinação das informações lá do CNPJ da empresa e do período de geração, né? E depois, novamente, lá dentro do ambiente da DCTF Web, o módulo de inclusão de tributos. Se você vai fazer uma nova declaração manual ou se vai importar o arquivo. Se você fizer a opção de importar o arquivo, né, vai lá pedir para selecionar o arquivo JSON. Lógico que dentro da DCTF Web você já está selecionado numa empresa específica, e aí você vai buscar a informação do arquivo, e o ambiente do portal do ECAC então vai reconhecer. Então no nosso manual aqui também está esse passo a passo aqui da informação da geração do arquivo. Vou voltar aqui para o sistema.
Vamos fazer a geração do arquivo, Thiago. Então, aqui também para mostrar, né, o que a gente já estava lá no manual. Vou fazer a geração do arquivo. Feita a geração, você consegue abrir para nós, Thiago? E aqui é o arquivo, né? Como eu disse, ele está nas regras, né, do manual de geração do MIT. Então vejam que assim, né, parece um pouco, mas o pessoal que tem um pouco mais de conhecimento vai conseguir identificar, inclusive, como eu falei, né? Veja que o nome dos campos ali, ele está lá dentro do relatório de controle. Ele tem o campo lá no relatório e o campo que é da informação que é gerada para o MIT e o conteúdo que está sendo gerado até para uma questão de conferência, ok? Esse arquivo, então, é o que vai ser utilizado para importação. Lembrando que essa situação ainda foi estabelecida pela Receita Federal. No momento não existe uma automação, ou seja, eu tenho que gerar o arquivo e fazer a importação desse arquivo conforme o próprio manual deles dispõe. Imagino que tão logo eles devam disponibilizar uma forma de tentar automatizar esse processo no envio, não tendo que ficar gera e importa, né? Mas isso foi estabelecido pela Receita Federal. Vamos voltar lá no sistema, Tiago? Aqui só mais algumas considerações, tá? Tiago, por favor, só clica para mim lá de novo no manual. Clica naquele perguntas e respostas, por favor. Isso. Só para comentar vocês, tá? Esse manual aqui também está lá naquele ambiente que eu falei para vocês da DCTF da web. Eu tenho aqui, por exemplo, cada vez eles estão incluindo aqui no perguntas e respostas. Tem uma que eu achei interessante aqui, que ele fala assim: ó, posso informar débitos com valor inferior a R$10? Clica ali, por favor, Thiago. E aí eu venho a resposta lá em cima na pergunta 5.20. Né? Posso informar débitos inferior a R$10? Então, assim, na DCTF Web, ela permite que você faça um envio de valores inferiores a R$10. O que ele coloca é que esses valores inferiores a R$10 ele podem ser acrescentados com os demais tributos para fins de recolhimento. Tá? Em relação ao sistema da escrita fiscal, nessa questão do MIT, o que ele está fazendo? Ele está pegando o valor apurado. Então, nesse caso, quando eu fizer a apuração de um determinado tributo, se esse tributo, o valor for inferior a R$10, ele está pegando o valor apurado e levando essa informação para o MIT conforme essa disposição do próprio perguntas e respostas aqui que aceita essa informação, tá? E aí essa informação então ela está sendo transmitida porque o próprio MIT vai aceitar para que esse valor seja agregado com os demais para poder fazer recolhimento. Não foi colocado o controle que era informado no DARF, que fazia lá, se eu emitia um valor de R$6 esse mês, não emitia DARF, no mês seguinte eu apurava mais 6, e aí somado ele pegava e gerava um DARF de 12. Ele não está gerando um MIT de 12, ele está gerando um valor de cada valor apurado no mês. Se for a necessidade do usuário, posteriormente a gente pode pensar em mudar esse controle. Aqui eu vou fazer uma outra relação aqui, principalmente quando eu preciso buscar informação, da contabilidade. Eu tenho a escrita fiscal instalado num ambiente, a contabilidade em outro. Não tem como buscar informação daquilo que está apurado na contabilidade quando eu tenho instalações diferentes. É uma situação de matriz e filial e consolidação. Veja, o que a gente normalmente vê no suporte, a gente inclusive orienta, até mesmo porque tem uma questão de operacionalidade aqui relacionada à própria apuração do PIS e COFINS, do lançamento dos créditos, enfim. Né? Até tem uma questão operacional aqui quando eu tenho regime, principalmente regime não cumulativo, que eu tenho que fazer a apuração do crédito e essa apuração dentro do FDI ele é centralizada. Eu acho assim de extrema complexidade separar. É lógico que eu tenho o crédito de cada estabelecimento a nível de aquisição, mas eu tenho créditos gerais que estão relacionados, por exemplo, a questões relacionadas a crédito ativo mobilizado, enfim, créditos que são gerais a empresa, que fica difícil eu segregar para fazer a contabilização individual. Eu estou falando a seguinte situação: imagina que eu tenho uma empresa, eu tenho 10 estabelecimentos, eu tenho uma matriz mais 9 filiais, 10 estabelecimentos. Na escrita fiscal, obrigatoriamente, eu tenho que ter 10 estabelecimentos pela questão legal. Então, assim, para a questão da apuração do ICMS, enfim, eu tenho que ter 10 empresas na escrita fiscal, cada uma com o seu CNPJ, cada uma com a sua inscrição estadual, ok? A contabilidade, o que normalmente se orienta é que a gente tenha uma única contabilidade, uma contabilidade tudo numa única empresa. Né? Essa contabilidade seja centralizada, que essa contabilidade, inclusive, se utilize para fins gerenciais da contabilização por centro de custo, né? E a contabilidade oferece todas as informações a respeito desse centro de custo. Porém, ainda existem empresas que preferem fazer a escrituração, primeiro, fiscal por uma questão legal, tem que ter empresa por empresa, mas prefere fazer uma contabilidade também empresa por empresa. Então, veja, eu tenho a empresa 1 na escrita e essa mesma empresa 1 na contabilidade, eu mando para ela. Eu tenho a filial 2
que eu tenho a empresa na escrita e eu também tenho a empresa 2 na contabilidade para poder mandar os dados da contabilidade dessa empresa, e eu faço isso para cada um dos 10 estabelecimentos. Então eu tenho 10 empresas na escrita, por uma obrigação legal, e essas mesmas empresas, as 10 cadastradas na contabilidade, para poder fazer a contabilidade individual de cada empresa. Volta lá no sistema, por favor, para mim, Thiago. Volta lá no Manager. Bom dia a todos. Eu sou Cláudio Medeiros, analista de negócios do sistema de escrita fiscal. Estou aqui acompanhado com o Thiago, que é o analista da contabilidade, a Tatiana, do comercial, que também está nos acompanhando aqui para nos dar um suporte. Agradeço a participação de todos. Nesta oportunidade, então, nós vamos apresentar os recursos que foram disponibilizados no sistema de escrita fiscal, voltados para o atendimento dessa nova obrigação acessória, o MIT, né? Então, foi feita a publicação, como já foi avisado, essa semana, né? Na segunda-feira foi feita a publicação. Quem fez a atualização de segunda para terça já consegue visualizar os recursos do MIT, e hoje nós estamos então fazendo essa reunião para a gente tratar aqui de algumas informações importantes, né, que são necessárias aí para a operacionalização desse novo recurso, ok? Eu quero iniciar aqui mostrando, né, inclusive ontem já teve um pessoal que havia nos contactado e solicitado informações a respeito do manual. Então o Ederson, nosso colaborador aqui também da escrita fiscal, já fez esse manual. Esse manual, pelo que eu já fiquei sabendo, já foi enviado para a SEAS, né? Então a SEAS já tem acesso, também já está disponível no ambiente dos contratos, né? Que fica, né, no ambiente do Helpdesk, desculpa, já nas bases de conhecimento, já está disponibilizado esse manual também, até para os usuários, e ele é importante aqui para a gente acompanhar algumas informações a respeito do recurso. Eu já vou repassar algumas informações desse manual. Mas o que eu quero frisar é que o manual, apesar de ele trazer algumas informações de tudo que foi disponibilizado, e inclusive trazer até algumas questões conceituais, é sempre importante para a SEAS, para os usuários, que tenham acesso a essa informação do manual do MIT disponibilizado lá no ambiente da Receita Federal, lá no ambiente da DCTF Web. Esse link desse acesso que eu estou fazendo aqui já foi enviado em outras oportunidades, eu já passei esse link, espero que a SEAS tenha acessado, tenha enviado para os clientes, caso tenham uma dúvida, porque nós temos a ferramenta, mas antes da ferramenta é fundamental que os operadores da escrita fiscal tenham conhecimento do que se trata o MIT, quais são algumas informações relacionadas ao MIT. Eu vou trazer alguns dados, algumas informações que eu já mencionei também em outras oportunidades, né? Mas lembrando que o manual que nós vamos disponibilizar na escrita fiscal, que você já tiver acesso, ele não traz questões conceituais. Como que eu faço, por exemplo, relacionado a imposto de renda quando eu quero pagar cota? O que é cota? E não sei o quê. E todas essas informações estão dentro desse manual. Então eu volto a frisar que é importante que as empresas, né, que os clientes, eles tenham acesso e tomem conhecimento primeiro do aspecto conceitual e até mesmo de como que é esse ambiente dentro do próprio portal do ECAC, da CTF Web, né, para daí poder encaixar esse conhecimento dentro do que a ferramenta está disponibilizando. Também lá dentro daquele ambiente tem lá as perguntas e respostas, né? Cada vez mais eles têm incluído algumas informações aqui a respeito de dúvidas a respeito de informações dentro do Meet. Eu até vou mencionar alguma aqui relacionado qual é o comportamento que o sistema tem e como que é o entendimento da própria Receita Federal em relação a valor inferior a R$10, como que eu declaro isso no Meet. Depois, na oportunidade, eu vou entrar aqui na resposta da Receita e falar o que o sistema está tratando em relação a isso aqui, tá ok? Eu selecionei aqui também só uma página aqui da Receita Federal que fala da DCTF Web normal ou do PGD, né, que é o Programa Gerador da DCTF antiga, daquela que na verdade vocês tinham, são as obrigações que devem ser entregues, geradas até a competência de dezembro de 2024. A gente até para entender o que era a DCTF normal, a DCTF do PGD, e fazer um paralelo com as informações que nós temos agora relacionadas ao MIT, né? Qual é a relação, né? Até vamos dizer assim, talvez uma breve semelhança aí, relacionado ao procedimento que nós temos hoje voltados para o MIT. Então eu volto a frisar a necessidade do pessoal ter acesso a essas informações, né? Como eu disse, isso aqui já foi disponibilizado em outras oportunidades, para que o usuário tenha acesso e conheça principalmente a operacionalidade do produto lá dentro do portal DECAC, o aspecto conceitual, e aí a gente fazer uma relação em relação àquilo que o sistema vai disponibilizar de recursos. Tá? Eu vou começar fazendo aqui uma relação breve, assim, sem muito digamos assim,
questão legal, é só uma semelhança de, talvez, vamos dizer assim, mais no âmbito operacional, e foi até que eu utilizei aqui para poder passar as informações para os colaboradores do suporte aqui da escrita fiscal, né, na sexta-feira, quando eu fui mencionar as informações para eles daquilo que nós disponibilizamos. Já vamos adentrar aqui já ao sistema. O que eu comentei com o pessoal? Veja, a DCTF normal, ou a DCTF PGD, até então, tudo aquilo que estava fora da DCTF Web, ou seja, daquelas obrigações que já são geradas pelo e-social, né, que o e-social alimenta a DCTF Web, aquelas outras obrigações que já são alimentadas através da REINF, que a própria REINF alimenta a DCTF Web, né, todos os outros tributos até então, eu vou citar alguns aqui, que inclusive é a base da nossa análise em relação ao que o TOP apura, né, mas o PIS, COFINS, seja regime cumulativo ou não cumulativo, o DARF do imposto de renda, da contribuição social, seja apurado pelo lucro real, pelo lucro presumido, o lucro real seja a estimativa mensal ou o lucro real trimestral, o DARF de IPI, né, as informações. Então, o que o contribuinte tinha que fazer, então, até as obrigações geradas até 2024, até dezembro de 2024? Cada vez que se emitia um DARF, né, se gerava um DARF, principalmente usando a opção lá da Cicalc Web, após a emissão desse DARF, essa obrigação, então, ela tinha que ser inserida nesse programa, né, do programa gerador da declaração da DCTF, e essa informação, então, transmitida para a Receita Federal, para que ela, então, alimentasse as informações dos débitos daquele contribuinte, ok? Então, eu fazia a emissão do DARF, né, seja principalmente usando o Cicalc Web, pegava esse DARF, fazia o pagamento e depois eu tinha que declarar esse débito dentro dessa obrigação e enviar para a Receita Federal. Fazendo um paralelo, é basicamente a mesma coisa que nós vamos mostrar agora. Só que a ideia agora ao invés de você emitir o DARF, né, ou seja, a partir do momento que eu faço a apuração, que eu apuro o tributo no TOP, então, pela escrita fiscal, de uma forma originária, né, o PIS, a COFINS, o IPI, né, como eu disse, o PIS e a COFINS, seja o regime cumulativo ou não cumulativo, seja lucro real e lucro presumido, são apurados pelo fiscal, e também as informações relacionadas aos DARFs do imposto de renda e da contribuição social. Então, o imposto de renda, a contribuição social, quando apurados pela escrita em relação ao lucro presumido ou lucro real anual, quando é feita a apuração pela Receita Bruta, né, esses DARFs são apurados dentro da escrita fiscal, ou aquelas opções de quando o imposto de renda e a contribuição social são apurados pelo lucro real trimestral na contabilidade, através da apuração do LALUR e do ELAC, e quando é feita a apuração do lucro real anual, em que a empresa opta por fazer o levantamento do balancete de suspensão, redução, né, no mês. Essa informação também é apurada pelo ELALUR e pelo ELAC, lá na contabilidade, vão me alimentar informações para a gente poder buscar esses dados de forma automática, trazendo para a escrita fiscal e a consequente geração dessas informações. Tá? Antes que eu, só esquecendo aqui, só retomando um ponto, quando a gente falou de manual, ontem, novamente, voltando aqui agora para o manual que foi disponibilizado, né, teve algumas CEAs que perguntaram para o Patatiano Comercial, ela veio me questionar, mas é sempre bom frisar, além desse manual, tudo aquilo que nós já falamos em ocasiões anteriores. Né? Nós fizemos uma reunião no dia 14 de fevereiro, que foi numa sexta-feira, que foi anterior ao momento em que a Receita Federal disponibilizou no final de semana, entre o dia 15 e dia 16, as informações dentro do ambiente do ECAC, né? Então, no dia 14 ali, nós trouxemos uma narrativa, aí, digamos assim, apesar de uma incerteza do que seria liberado, mas tem muito conteúdo, principalmente do aspecto conceitual que nós tratamos ali, que é importante voltar, quando for necessário, a revisar as informações que foram ali apresentadas, e posteriormente, logo quando a gente retornou aqui na segunda-feira, após verificamos que realmente a Receita Federal liberou os recursos do MIT já naquela oportunidade, nós gravamos um vídeo, né, fizemos um vídeo e liberamos isso tanto para as CAs como para os clientes, né, trazendo várias informações também conceituais. E essa informação foi gravada no dia 19 de fevereiro, se não me falha a memória. Também ele tem um conteúdo vasto de informações que são importantes para que vocês acompanhem. Então, além desse manual que nós vamos mencionar rapidamente, é sempre bom rever as informações desses vídeos que foram gravados no mês de fevereiro, que tratam principalmente em relação dessas informações aqui do MIT, ok? Eu vou rapidamente passar aqui as informações do manual, né? Então, o Ederson ele colocou aqui, por exemplo, as informações, algumas questões de aspectos legais, né? O que é o MIT, inclusive fazendo aqui menção da fonte, né? São informações que foram retiradas dos próprios manuais da Receita Federal, mas é mais para fazer uma introdução, né? Trazer um aspecto aqui de direcionamento em relação a essa obrigação, né? Também quais são os tributos que são entregues, que devem ser informados agora no MIT, que por sua vez vai alimentar da CTF Web. Também já falei do rol taxativo aqui desses tributos nas outras oportunidades, mas também foi incluído aqui. Lembrando que alguns são apurados pelo próprio TOP
e outros, né, que eventualmente, caso a empresa tenha necessidade, que não são apurados pelo top. Eu vou citar, por exemplo, né, um imposto de renda num ganho de capital, que você tem que fazer o recolhimento dessa diferença no ganho de capital, precisamente uma empresa do Simples Nacional vai ter que entregar essa informação no MIT, né? E aí só que é um valor que não é apurado pelo top. Então o usuário também, além de todos os tributos que já são apurados pelo top, que vão vir automaticamente, como eu vou demonstrar para vocês, é importante salientar que o usuário, caso tenha alguma outra obrigação, algum outro tributo que esteja nesse rol e que tenha que ser entregue pelo MIT, ele também pode acrescentar esse tributo junto com os demais apurados pelo top e fazer a entrega completa das informações do MIT, ok? Continuando aqui, o Ederson trouxe aqui no manual, né, as estruturas, né, as informações, então onde que eu tenho os dados aqui relacionados a parâmetro, no cadastro de suspensões aqui, cadastro de processo de suspensão do tributo, eu já na oportunidade eu vou mencionar para vocês, a própria apuração do MIT, os relatórios que nós temos para fazer acompanhamento das operações que estão sendo entregues, a geração do arquivo. Sobre a geração do arquivo também nós vamos mencionar. A geração do arquivo do MIT ele tem uma característica diferente de tudo que já foi desenvolvido, apesar de estar na estrutura do arquivo JSON, ele tem uma diferença em relação ao fato, por exemplo, eu vou citar aqui, da entrega da Reinf, como que já quando você faz a transmissão da Reinf, ele automaticamente já tem um web service que vai recepcionar essas informações e introduzir os dados dentro do ambiente da Receita Federal, como por exemplo a outra opção de geração do PGDAS do Simples Nacional, que usa o Integra Contador, que você também faz a transmissão e esses dados já são automaticamente também inseridos na base de dados da Receita Federal para fim de apuração. Nesse caso, ainda o arquivo vai ser gerado, ele vai ser armazenado numa pasta que o usuário deseja, e essa informação vai ter que ser importada dentro do ambiente do portal de CAC da DCTF Web, e eu vou mostrar isso, inclusive, mostrando isso como dentro do próprio manual da Receita Federal. Tá? A Receita tem manifestado que ela vai disponibilizar um serviço para tentar automatizar esse processo. Por hora, o sistema vai gerar um arquivo, e esse arquivo ele vai ter que ser importado dentro do ambiente da DCTF Web. Vou rapidamente passar aqui, é só mostrar, porque o intuito não é ficar mostrando o manual, o intuito é mostrar o sistema, né? Então eu tenho aqui o cadastro de processos e suspensões. Sobre essa questão de cadastro de processo também eu vou rapidamente, na hora que o Thiago for me auxiliar aqui e mostrar o sistema, eu vou fazer uma menção a isso. Aqui as telas de apuração. Então aqui nessas telas de apuração eu tenho todos esses campos, todas essas informações, né? E aqui o Ederson ele colocou cada campo, a obrigatoriedade, se essa informação esses dados são buscados em algum outro local do sistema. Então eu tenho forma de tributação do lucro, aqui está lucro real, está lucro presumido, essa informação eu tenho que colocar todo mês, de onde que ela vem. Então todos esses dados aqui eles estão apresentados nesse manual que então já foi disponibilizado para os senhores através do envio direto, como também dentro do nosso ambiente do nosso ambiente aqui da Exatos. Ok? Vou passar aqui para o Thiago. O Thiago vai me auxiliar aqui na apresentação do sistema, enquanto eu vou mencionando as informações para vocês. Bom dia a todos, eu sou Cláudio Medeiros, analista de negócios do sistema de escrita fiscal. Estou aqui acompanhado com o Thiago, que é o analista da contabilidade, a Tatiana, do comercial, que também está nos acompanhando aqui para nos dar um suporte. Agradeço a participação de todos. Nesta oportunidade, então, nós vamos apresentar os recursos que foram disponibilizados no sistema de escrita fiscal voltados para o atendimento dessa nova obrigação acessória, o MIT. Né? Então, foi feita a publicação, como já foi avisado, essa semana, né? Na segunda-feira foi feita a publicação. Quem fez a atualização de segunda para terça já consegue visualizar os recursos do MIT. E hoje nós estamos, então, fazendo essa reunião para a gente tratar aqui de algumas informações importantes, né, que são necessárias aí para a operacionalização desse novo recurso, ok? Eu quero iniciar aqui mostrando, né, inclusive ontem já teve um pessoal que havia nos contactado e solicitado informações a respeito do manual. Então o Ederson, nosso colaborador aqui também da Escrita Fiscal, já fez esse manual. Esse manual, pelo que eu já fiquei sabendo, já foi enviado para a SEAS, né? Então a SEAS já tem acesso, também já está disponível no ambiente dos contratos, né? Que fica, né? no ambiente do Helpdesk, desculpa, já nas bases de conhecimento já está disponibilizado esse manual também, até para os usuários, e ele é importante aqui para a gente acompanhar algumas informações a respeito do recurso. Eu já vou repassar algumas informações desse manual. Mas o que eu quero frisar é que o manual, apesar de ele trazer algumas informações de tudo que foi disponibilizado, e inclusive trazer até algumas questões conceituais, é sempre importante para a SEAS, para os usuários,
que tenham acesso a essa informação do manual do MIT disponibilizado lá no ambiente da Receita Federal, lá no ambiente da DCTF Web. Esse link desse acesso que eu estou fazendo aqui já foi enviado em outras oportunidades, eu já passei esse link, espero que a CEAS tenha acessado, tenha enviado para os clientes, caso tenham uma dúvida, porque nós temos a ferramenta, mas antes da ferramenta é fundamental que os operadores da escrita fiscal tenham conhecimento do que se trata o MIT, quais são algumas informações relacionadas ao MIT. Eu vou trazer alguns dados, algumas informações que eu já mencionei também em outras oportunidades, né? Mas lembrando que o manual que nós vamos disponibilizar na escrita fiscal, que você já tiver acesso, ele não traz questões conceituais. Como que eu faço, por exemplo, relacionado a imposto de renda quando eu quero pagar cota? O que é cota e não sei o quê. E todas essas informações estão dentro desse manual. Então eu volto a frisar que é importante que as empresas, né, que os clientes, eles tenham acesso e tomem conhecimento primeiro do aspecto conceitual e até mesmo de como que é esse ambiente dentro do próprio portal do ECAC da DCTF Web, né, para daí poder encaixar esse conhecimento dentro do que a ferramenta está disponibilizando. Também lá dentro daquele ambiente tem lá as perguntas e respostas, né? Cada vez mais eles têm incluído algumas informações aqui a respeito de dúvidas a respeito de informações dentro do MIT. Eu até vou mencionar alguma aqui relacionado qual é o comportamento que o sistema tem e como que é o entendimento do próprio da própria Receita Federal em relação a valor inferior a R$10, como que eu declaro isso no MIT. Depois, na oportunidade, eu vou entrar aqui na resposta da Receita e falar o que o sistema está tratando em relação a isso aqui, tá ok? Eu selecionei aqui também só uma página aqui da Receita Federal que fala da DCTF Web normal ou do PGD, né, que é o Programa Gerador da DCTF, antiga, daquela que na verdade vocês tinham, são as obrigações que devem ser entregues, geradas até a competência de dezembro de 2024. A gente até para entender o que era a DCTF normal, a DCTF do PGD, e fazer um paralelo com as informações que nós temos agora relacionadas ao MIT. Né? Qual é a relação, né? Até vamos dizer assim, talvez uma breve semelhança aí, relacionado ao procedimento que nós temos hoje voltados para o MIT. Então eu volto a frisar a necessidade do pessoal ter acesso a essas informações, né? Como eu disse, isso aqui já foi disponibilizado em outras oportunidades, para que o usuário tenha acesso e conheça principalmente a operacionalidade do produto lá dentro do portal do ECAC, o aspecto conceitual, e aí a gente fazer uma relação em relação àquilo que o sistema vai disponibilizar de recursos. Tá? Eu vou começar fazendo aqui uma relação breve, assim, sem muito, digamos assim, questão legal, é só uma semelhança de, talvez, vamos dizer assim, mais no âmbito operacional, e foi até que eu utilizei aqui para poder passar as informações para os colaboradores do suporte aqui da escrita fiscal, né, na sexta-feira, quando eu fui mencionar as informações para eles daquilo que nós disponibilizamos. Já vamos adentrar aqui já ao sistema. O que eu comentei com o pessoal? Veja, a DCTF normal, ou a DCTF PGD, até então, tudo aquilo que estava fora da DCTF Web, ou seja, daquelas obrigações que já são geradas pelo E-Social, né, que o E-Social alimenta a DCTF Web, aquelas outras obrigações que já são alimentadas através da REINF, que a própria REINF alimenta a DCTF Web, né, todos os outros tributos até então, eu vou citar alguns aqui, que inclusive é a base da nossa análise em relação ao que o TOP apura, né, mas o PIS, COFINS, seja regime cumulativo ou não cumulativo, o DARF de imposto de renda da contribuição social, seja apurado pelo lucro real, pelo lucro presumido, o lucro real seja a estimativa mensal ou o lucro real trimestral, o DARF de IPI, né, as informações. Então, o que o contribuinte tinha que fazer, então, até as obrigações geradas até 2024, até dezembro de 2024? Cada vez que se emitia um DARF, né, que se gerava um DARF, principalmente usando a opção lá da Cicalc Web, após a emissão desse DARF, essa obrigação, então, ela tinha que ser inserida nesse programa, né, do Programa Gerador da Declaração da DCTF, e essa informação, então, transmitida para a Receita Federal, para que ela, então, alimentasse as informações dos débitos daquele contribuinte, ok? Então, eu fazia a emissão do DARF, né, seja principalmente usando o Cicalc Web, pegava esse DARF, fazia o pagamento e depois eu tinha que declarar esse débito dentro dessa obrigação e enviar para a Receita Federal. Fazendo um paralelo, é basicamente a mesma coisa que nós vamos mostrar agora. Só que a ideia agora ao invés de você emitir o DARF, né, ou seja, a partir do momento que eu faço a apuração, que eu apuro o tributo no TOP, então, pela escrita fiscal, de uma forma originária, né, o PIS, a COFINS, o IPI, né, como eu disse, o PIS e a COFINS, seja o regime cumulativo ou não cumulativo, seja lucro real e o lucro presumido, são